E ainda nesse vídeo, debate acalorado sobre as escolhas de Tite e como o Flamengo investe em contratações que nem entram em campo, segundo André Rizek. Então, se você se dispõe a pagar quase 40 milhões de reais por um zagueiro, para ele vir e não jogar, eu acho questionável. Se você, Só dá pra botar 11. O Flamengo pode ter dois jogadores inquestionáveis por posição, como ele tem Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol. E a Bruno imprensa Henrique. inteira enche o saco porque não pode ter o Gabriel no banco. Não é o meu isso? caso. Eu não encho o saco de ninguém. O Luiz Araújo ainda não deu resposta. O Tite joga assim há quanto tempo, né? Na seleção só jogou assim, praticamente. Flamengo. Não. Então, tudo que o Palmeiras investe O tem que Flamengo ser... também não desperdiça dinheiro. Eu acho desperdício. Esse é o meu ponto. Eu acho. Quando você contrata o Vidal pelo salário que ele tinha, um dos maiores da América do Sul, eu acho que o Flamengo rasgou dinheiro. Opa, salve nação, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal rubro-negro Panelinha Flamenguista. E esse vídeo, meu irmão, vou dizer pra você, tá demais, tá da hora, o debate pegou fogo e eu já vou dar o play. Mas antes, vou pedir você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que tem notícias todos os dias do Mengão. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Tamo junto, galera. Deixe seu like, seu joinha, e é isso aí, sem mais delongas, vídeo na tela. Eu queria voltar... E o Pulgar também. Exato. Eu queria voltar à discussão que permeou a decisão pelo Davi Luiz ontem. Só reiterando que o Flamengo não deixou 2 pontos lá por causa do Davi Luiz. Ele não jogou mal, não é isso. Eu estou questionando apenas algumas escolhas da instituição. O Flamengo é um clube que arrecada, ontem era milionários contra bilionários, né? O Flamengo arrecada 1.360 bilhões de reais ano. Isso dá 600 milhões a mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras, nos últimos anos... conseguiu enfrentar o Flamengo até com superioridade no cenário nacional. Em Libertadores, por exemplo, são 4 semifinais consecutivas, no mínimo, a que o Palmeiras chega. Então o Palmeiras, no meu entendimento, com bem menos dinheiro, trabalha melhor do que o Flamengo. O Flamengo poderia fazer valer esse poderio financeiro se trabalhasse melhor a parte esportiva, como ele trabalha brilhantemente nas finanças e tal. Então, se você se dispõe a pagar quase 40 milhões de reais por um zagueiro, para ele vir e não jogar no jogo de ontem, eu acho questionável. Se você paga 50 milhões de reais num jogador como o Alan e no momento como o de ontem ele não serve para jogar, a contratação é questionável. Então, acho que o Flamengo ele poderia fazer valer mais o investimento dele. Eu discordo de você, André. Do que ele tem feito nos últimos anos. Uma relação por de um jogo. Esse investimento é para ter jogadores inquestionáveis em todas as posições do campo. Mas E se você você tá está fazendo fazendo uma jogadores de 40, 50 milhões que não servem para jogar um jogo como o de ontem... Mas por que não serve? Acabamos de dizer que o Igor era melhor que o Alan para jogar ontem. Que o Davi Luiz, que mal joga na temporada, jogou no lugar do Léo Ortiz ontem. Eu acho O Igor e o Alan são reservas do Flamengo hoje. O titular saiu e ele escolheu e o o Alan reserva. custou 50 milhões de reais. Mas aí você não escolhe pelo dinheiro, você escolhe por característica. Quem mais se parece ou pode fazer melhor É justamente o que eu estou função. dizendo. Com o dinheiro que o Flamengo tem, se esses jogadores não são inquestionáveis, eu acho que ele tem que repensar algo. Mas em algum momento eles vão eles são, jogar. cara. Em algum momento eles vão jogar e vão ser importantes também. Você contrata por uma temporada, não por uma estreia de Libertadores. Cara, eu acho que o Flamengo gasta um dinheiro no seu elenco que era para ter jogadores inquestionáveis em todas as posições, titulares e reservas. E não é o que acontece. Mas eles têm. Se o Pulgar tivesse machucado, o Alan teria jogado. Se o Pulgar tivesse tido febre, teria entrado o Alan. Inquestionavelmente. E ninguém sentiria o problema. O que não dá é para, machucou um jogador, vamos ver quem foi o mais caro que está no banco e colocá-lo, independentemente O Alan da conseguiu ser função. inquestionável no Flamengo até agora? Ele mal joga, cara. Não, mas ele mal jogou por lesões. Sim, não só por lesão. O Alan nunca conseguiu se firmar no Flamengo. Ele não teve sequência Nunca se ainda, firmou mas no assim... Flamengo, não é só Mas o lesão. que seria um jogador inquestionável hoje para O você? Arrascaeta é inquestionável. Tudo bem. Sim, Mas só dá quantos para mais? botar 11. Hã? Só dá para Você pode botar 11. O Flamengo pode ter 2 jogadores inquestionáveis por posição, como ele tem Pedro e Gabigol, como ele tem Cebolinha. Sim, tem Pedro e Gabigol e a Bruno imprensa Henrique. inteira enche o saco porque não pode ter o Gabriel no banco. Não é o Não é meu isso? caso. Eu não encho o saco de ninguém. Não, é o meu caso. O Só consenso posso geral responder é que é por um mim. absurdo ter o Gabriel no banco ou quando era o Pedro no banco. E ele é ultra questionado também, o Gabriel. O que eu tô dizendo, o que eu tô Um monte dizendo é que de assim, sentido. a A gente gente tá falando... precisa entender o que a gente quer. Ontem, no caso do Davi Luiz, eu acho estranho que o Flamengo gaste quase 40 milhões no Léo Ortiz, um jogador que está voando na temporada, e aí por merecimento joga o Davi Luiz. Eu acho, Mas eu é acho assim, questionável. o Tite chegou a esse momento da carreira dele, em que ele é super vitorioso, treinou o Brasil em 2 Copas, tal, tendo um padrão de conduta até aqui. A partir do momento Que pode ser questionado, né? Claro que sim, claro que sim. Só que é aquilo ao que os jogadores que trabalham com ele se acostumaram e esperam dele.
Quando você vai trabalhar num time que é treinado pelo Tite, você vai imaginar você sendo jogador, e eu te garanto que o Davi Luiz imagina isso, o Léo Ortiz imagina isso, o Fabrício e o Léo Pereira a mesma coisa. Eles vão imaginar, olha, se sair alguém, o primeiro que vai entrar é o Davi, porque ele costuma trabalhar assim, porque o cara está se empenhando, está treinando. E tem que levar isso em conta. Se o cara estiver encostado no treino e mesmo assim jogar, tá errado, mas tenho certeza que não é isso que acontece. Quando você rompe com o seu padrão, com algo que você construiu como identidade na carreira, você já gera uma instabilidade que o Flamengo não precisa. Não para um jogo. Eu tenho a sensação de que lá no final da temporada, já no meio da temporada, essa hierarquia vai mudar. Na lateral esquerda, eu acho que o Vinha vai crescer, embora tenha jogado mal ontem. Muito mal ontem. Mas acho que ele vai crescer. Acho que na zaga, o Léo Ortiz vai... O Léo Ortiz, mas acho que as coisas são por etapas. Desculpa te interromper. A gente ele não entrou porque o Tite inventou um zagueiro do nada, botou um moleque da base, ou botou um zagueiro ruim. Cara, a gente está falando do Davi Luiz. O Davi Luiz, cara, há um ano, ele foi o zagueiro titular na conquista da Libertadores do Flamengo em 2022. Era ele e o Léo Pereira. O Fabrício, que hoje está na seleção, era banco dele. E ele fez uma ótima Libertadores em 2022. Ótima. Muito boa. O Dorival acertou o time quando jogou o Davi Luiz pro lado direito, pôs o Rodinei, o Léo Pereira. Então a gente está falando de um cara que tem história e futebol para jogar. E ontem fez um bom jogo, na minha opinião, pelo menos, ele fez um bom jogo. O resultado não passou nada pelo Davi Luiz, claro pelo contrário. Sim, a Babi falou pelo contrário, inclusive, ele no fim do primeiro tempo, ele ainda fez um passe que quase saiu um gol do Flamengo. Verdade. Ele construiu também de trás. Então, assim, essa discussão do Léo Ortiz, cara, para mim ela é vazia, porque ele vai ter o momento dele, ele vai jogar em algum momento, ele vai jogar a temporada, tem 70 jogos, o Flamengo chegando às decisões vai fazer 74, 75 jogos no ano, em algum momento todo mundo vai jogar. Agora, o caso do Alan, o Alan era um jogador valorizado no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não queria vender ele, o Flamengo quis o Alan, então o que você tem que fazer? Você paga. Aí o Flamengo estava disposto a pagar. Agora ele veio com uma lesão, ele não conseguiu ainda ritmo e tal. Também acho que, principalmente no período da Copa América, o Alan vai ser titular do Flamengo, porque o Flamengo vai perder o meio-campo inteiro. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco Agora, é revelador mesmo do jogo de ontem, e isso deve ter sido para o departamento, para a comissão técnica e, evidentemente, para a direção do clube. É a comissão técnica e a direção do clube. O Flamengo não tem um reserva para o Pedro, por causa da suspensão do Gabriel. Isso é um problema. Que vai completar... Chegou o Carlinhos, né? Não, tudo bem, mas ele não está nessa primeira fase da Libertadores e não está na próxima fase da Copa do Brasil. E eu com todo respeito, é uma distância de nível Isso, eu estava pensando, inclusive, abril, faz um ano que o Gabriel teve o episódio lá do controle de doping, não é? O Flamengo entrou ontem, me parece, com um pedido de um efeito suspensivo. É porque a denúncia foi em dezembro, né? Então, mas eu acho esse tempo muito longo. Eu acho que isso é o tipo de situação que precisa de ter mais agilidade no seu início, no seu meio e no seu fim. Mas o jogo de ontem, ele foi revelador que o Bruno Henrique pode funcionar como um homem atuando por dentro? Pode, ele tem capacidade para isso. Mas não é a mesma coisa. Porque quando você tem esse Bruno Henrique por dentro, você está perdendo o Bruno Henrique que joga por fora. Então, ficou ontem, por exemplo, em determinado instante, o Tite entendeu que o Pedro devia sair. Com isso, ele deslocou o Bruno Henrique. Numa circunstância normal, sairia o Pedro e entraria o Gabriel. Então, eu acho que, independentemente... Se bem que nem sempre aconteceu isso na temporada, mas eu acho que no jogo de ontem poderia acontecer. Independentemente, assim, do uso do Léo Ortiz, do Davi Luiz, eu acho que aí deveria jogar. Agora, tem um problema. O problema em não podendo contar com o Pedro, vai contar com quem? Estou dizendo agora, nessa fase da Libertadores. O Carlinhos é um jogador que foi contratado de forma emergencial. Acredito que o Flamengo não teria feito esse movimento no mercado se por acaso não houvesse a punição do Gabriel. Ficaria ali e pronto. Emergencialmente, foram buscar um jogador que se destacou no uma aposta, campeonato, né? E que o Tite conhece razoavelmente, né? E quando você traz um jogador de um clube que se destaca num campeonato estadual e o traz para um clube de maior projeção, é rigorosamente uma aposta. Hoje, daqui a pouco, nós vamos falar do Fluminense, que ano passado trouxe o Lelê. Passou-se uma temporada e o Lelê ainda não... É o cara do Carioca. Decolou. Né? É o Carlinhos do ano passado. Exatamente. O Flamengo tem um problema. Ele vai bem no Fluminense. O Flamengo hoje tem um problema, na minha opinião, que é o lado direito.
porque o Tite já mostrou claramente que quer jogar desse jeito, com jogadores abertos ali pelo lado, dois pontas. O Luiz Araújo ainda não deu resposta. O Tite joga assim há quanto tempo, né? Na seleção só jogou assim, praticamente. Na verdade, não. No primeiro ciclo eu jogava com meia por ali, que era o Coutinho. No último ciclo foi Na Copa do Mundo foi com o Rafinha. No último ciclo foi... Ele chegou a testar em algum outro jogo, um amistoso contra o Japão. Foi da o Copa jogo América contra 19, o Chile. gente. Exatamente. Então já são uns 5 dois anos e meio, 3. E começa com a anos jogando conquista, assim. né? O Everton, o Só que Cebolinha ele começa São 5 o ano anos agora não jogando jogando assim, assim. Ele começa o ano agora não jogando assim. Ele bota o Gerson e o De La Cruz Não, por mas ali. só uma constatação, Sim. que ele joga desse jeito há muitos Mas anos. o ano começou não. Essa o ano não constatação começou assim. Exatamente, o ano começa com o De La Cruz Com o De La meio Cruz por aberto. ali. Sim. E essa constatação... Mas durou pouco, durou... Durou até o jogos, problema do Mas ela Gerson. pode voltar. 4 Ela jogos. pode voltar quando o Gerson voltar. E aí pode voltar com o Gerson na direita porque o De La Cruz e o De La Cruz por dentro. Esse é um problema que hoje o Flamengo tem, porque assim, o Bruno Henrique já teve algumas oportunidades de jogar por ali, ele fica desconfortável. Você vê que ele não é a dele, ele não está à vontade por ali. E o Cebolinha, idem, também não fica à vontade por ali. Então, assim, hoje para aquela função, para o jeito que o Tite quer jogar, tem que ser o Luiz Araújo. O resto é improvisação. O Bruno Henrique, o Cebolinha, ainda que sejam jogadores melhores, ali eles não são melhores que o Luiz Araújo tem a naquela naturalidade posição. que o Não Luiz Araújo tem, tem. Bom ponto, eles exato. podem ser melhores que o Luiz Araújo, mas naquela faixa do campo... Naquela faixa do concordo. campo, o Luiz Araújo é melhor. O Luiz Araújo é muito mais natural. Para ele jogar ali é muito... Vamos mostrar como é que o Flamengo foi escalado ontem e o banco e os jogadores que entraram no empate contra o Milionários. O Flamengo começou assim, ó, campinho na tela, por gentileza. Rossi no gol. Na lateral direita, Varela. Não era Fabrício Bruno, gente, tá errado, tá? Foi o Léo Pereira e o Davi Luiz. Não, foi o Fabrício. Perdão, desculpa. Começou com o Fabrício, Começou com o Fabrício. Matias Via. E aí, Igor Jesus e o Pulgar, o Léo Pereira que não estava, perdão. Bruno Henrique, Arrascaeta, o Everton Cebolinha e o Pedro. Aí no banco, o Flamengo tinha os seguintes jogadores e entraram os seguintes atletas. Matheus Cunha, o Diogo Alves, o Léo Ortiz, o Léo Pereira... Cleiton, o Ayrton Lucas, que entrou aos 36 do segundo tempo, depois do empate, o Alan, que entrou no intervalo, o Everton Araújo, que entrou aos 41 minutos do segundo tempo, o Lohan, o Matheus Gonçalves, o Vitor Hugo e o Luiz Araújo, que entrou aos 25 do segundo tempo. É um banco bem pobre do meio para frente. Sim. De opções. Muito jovem, né? Muito jovem e pobre no sentido de opções, que eu quero dizer. Sim. Você não tem um reserva para o Pedro, você não tem um reserva para o Arrascaeta. Você não tem. O Vitor Hugo pode jogar ali, mas não é a mesma característica. Talvez aí bata com o ponto que o André falou em relação à questão do orçamento, que quando você precisamente diz um banco pobre, eu acho que talvez o que você estava pensando é o seguinte: o Flamengo não tem, pelo orçamento que possui, direito a ter um banco pobre. É isso que você quer dizer? Não, além disso... Mas ali teria o Gerson e o Gabriel nesse banco, que deixaria o banco mais encorpado. Por exemplo, eu gosto da comparação, porque são os clubes que estão dominando o cenário sul-americano, né? Então, acho que é inevitável você comparar Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras não pode se dar o luxo de desperdiçar dinheiro. Ele arrecada 600 milhões por ano a menos que o Flamengo. Então, tudo que o Palmeiras investe tem que ser... O Flamengo também não desperdiça dinheiro. Eu acho que desperdiça. Esse é o meu ponto. Eu acho. Quando você contrata o Vidal pelo salário que ele tinha, um dos maiores da América do Sul, eu acho que o Flamengo rasgou dinheiro. Sim, tem. Não. Aí concordamos. Tem episódios de contratação que realmente... Se o Flamengo não avaliou... Eu sei que futebol não é ciência exata. Você pode avaliar que o jogador vai fazer a diferença, ele chega e não acontece. Eu sei que isso é possível. Mas se o Flamengo investe 50 milhões no Alan, avaliando que... Porque para você gastar 50 milhões é para ele ser um jogador primordial. E ele vem para ser mais um, rasgou dinheiro. Se você traz o Léo Ortiz por 40 milhões de reais e ele não vem para ser um jogador indiscutível, assim, uma opção claríssima de jogo, está rasgando dinheiro. Esse é o meu ponto. Eu acho que o Flamengo trabalha com muita gordura, ele tem muito dinheiro e ele gasta, às vezes, um dinheiro que não faz sentido, na minha opinião. Ao contrário do Palmeiras, que por ter menos dinheiro, não pode se dar o luxo de errar, ele tem que ser preciso em tudo que ele gasta. Porque futebol não é ciência exata. Mas bem menos. Esses últimos anos. Errou bastante. Errou muito também. Bem menos, ele gasta menos. Mas os erros são mais baratos. Claro. Mas são erros. Mas uma coisa é você errar com um jogador que custa 5 milhões. A outra é você errar num jogador que custa 50. Mas aí você erra. Mas o Palmeiras erra e corrige com o mesmo treinador, né? O Flamengo, o treinador tem que pegar a contratação do treinador anterior e entrega para o outro. Quantos treinadores o Flamengo teve durante o Abel? Só enquanto o Abel Ferreira estava no Palmeiras. 10? 10, é só contar.